Olá, turma, tudo bem? Esse é o nosso vídeo de revisão. Nós vamos rever o conteúdo da apostila 3. Vamos começar com uma revisão de português. Vamos até algumas páginas, tudo bem? Então vamos lá. Crianças que não acompanharam desde o início das aulas, vocês podem acompanhar aqui, tá bom? Então, olha, na primeira lição, nós tínhamos a receita da massinha. Uma receita, ela tem 2 passos a seguir, tá bom? Você tem o primeiro passo é o material que você vai utilizar e o segundo passo é como você vai utilizar, tá bom? Então, aqui na receita, ele vai ensinar você a fazer uma massinha, vai dizer todo o material que você vai usar: farinha, sal, água, óleo e corante. E aqui ele vai dar o passo a passo, tá bom? Então, ó, vai dizer o que você tem que fazer. Nas lições, você vai precisar completar, ó. Sobre o que se trata esse texto? Sua hipótese estava correta? O texto se trata sobre o quê? Contar a história da massa de modelar ou ensinar a fazer uma massa? Tudo bem, copie sua resposta, então você precisa copiar a resposta. Nesse texto, a imagem é escrita. Nesse texto, a imagem e escrita. O que é mostrado na primeira imagem? Objetos necessários para produzir massa de modelar e os ingredientes que serão usados na receita. B, o que são ingredientes? Então aqui, ó, na letra A ele pergunta: o que é mostrado na primeira imagem? Os objetos necessários para produzir a massa de modelar, os ingredientes que serão usados na receita. Então as duas coisas, ó, os objetos necessários e os ingredientes, tá bom? O que são ingredientes? É as coisas que você vai utilizar: a farinha, o sal, a água. E aqui vamos continuar. Marque os ingredientes que aparecem na primeira receita. Você vai marcar. O que foi usado para medir a quantidade de cada ingrediente? Qual foi o aparelho utilizado? Eles mediram com o quê? Colheres e copos, tá bom? Aqui, observe a sequência das imagens da receita e responda a questão a seguir. Que ingrediente foi colocado depois da farinha de trigo? Sal. Que ingrediente foi colocado depois do óleo? Depois do sal? O óleo. A água foi usada para diluir qual ingrediente? O corante. Aqui temos a continuação. Geralmente, as receitas são textos estruturados em 2 partes: ingredientes e modo de fazer, como a Pro tinha falado. Qual é a função da primeira parte da receita? Lembra? É mostrar aqui, ó, apresentar os ingredientes e a quantidade a ser usada em cada um. E B, segunda parte da receita, que corresponde às demais imagens: explicar o passo a passo do modo de preparar da receita, mostrando a ordem que os ingredientes devem ser colocados, tá bom? 7. De acordo com o texto, onde os ingredientes devem ser colocados? Panela, janela ou tigela? Tigela, né? 8. No texto, são indicadas ações que devem ser realizadas para o preparo da massinha. Marque as que você leu. Então, o que você tem que fazer? Tem que dividir, colocar, separar, acrescentar, amasse ou misture. Aqui nós temos ordem alfabética. Falávamos sobre a terceira letra. Lembra? O nome Ana começa com A, Antônio também. A segunda letra é N, de Ana, do Antônio também. Mas já a terceira letra de Ana é a letra A. Do Antônio é a letra T. E quem vem primeiro? A letra A ou a letra T? A letra A. Então, ela fica em primeiro lugar. Quando você vai escrever em ordem alfabética, você escreve sempre quem começa com A, depois B, depois C, tá ok? E aí você precisa colocar aqui, ó, as palavras em ordem alfabética. Reescreva as palavras em ordem alfabética: sal, água, corante. Água começa com A, corante com C, sal com S. Então, essa é a ordem: água, sal, corante. Na B, óleo, trigo e corante. Então, a primeira letra dessas 3 é C, de corante. A segunda letra entre O e o T é a letra O, de óleo. Por último, T de trigo. Aqui embaixo nós temos farinha, sal e água. Então, água começa com A, é a primeira letra do alfabeto. Farinha com F, né? E sal, F vem antes do S. Número 2.
essas palavras, água, azul e alimento. Essas palavras, leia essas palavras, desculpa. Na letra A, tá? Essas palavras começam com a letra A. Qual é a segunda letra delas? Então, da letra A, da palavra água, a segunda letra é a letra G. Na palavra azul, a segunda letra é a letra Z de zebra. E na palavra alimento, a segunda letra é a letra L. Na letra B, pediu para você reescrever. Reescreva essas palavras em ordem alfabética, considerando a segunda letra. Então, crianças, se estiver muito rápido, vocês podem diminuir aí o vídeo, tá? Para ir mais devagar, tem essa opção no YouTube. Ou voltar um pouquinho a aula. Como a gente está fazendo um resumo, a Pro vai só ler aqui e explicar rapidinho. Então, aqui é para você colocar em ordem alfabética. Água, alimento e azul. Todas as 3 palavras começam com a letra A. Então, qual é a segunda letra? Nós vamos ver quem vem primeiro. Então, G, L e Z. G vem primeiro do L, o L vem antes também do Z de zebra, tá bom? Então, ó, 3. Leia outras 3 palavras. Copo, corante e colher. A. Qual é a letra inicial dessas palavras? Letra C. Todas começam com C. Qual é a segunda letra dessas palavras? Letra O. Todas têm O depois do C. Ok? E vamos aqui para a última página do resumo de português, do primeiro resumo. Qual é a terceira letra dessas palavras? Então, aqui temos copo, corante e colher. Na palavra copo, a terceira letra é a letra P. C-O-P. Na palavra corante, a terceira letra é a letra R. C-O-R. E na última, colher é a letra L. C-O-L. Qual dessas letras vem antes no alfabeto? Então, a letra L. Ela vem antes da letra R e da letra P. Com letra cursiva, escreva essas palavras em ordem alfabética. Então, ficou colher, copo e corante. E por último, temos a número 4. Pinte o quadro em que as palavras estão em ordem alfabética. As palavras que estão em ordem alfabética são essas aqui de cima: amassar, massa e modelar. Por quê? Amassar começa com a letra A, então ela é a primeira letra e a primeira palavra. Massa, temos as 2 letras aqui, ó, massa e modelar. Todas começam com M. Mas a segunda letra de massa é a letra A e é a primeira letra do alfabeto. Já a letra O não vem antes da letra A, por isso ela fica por último. Ok, crianças? Bem, esse foi o nosso primeiro resumo da página. Deixa eu ver aqui. Da página 2 até a página 10, tá bom? Nos próximos resumos, a Pro vai da página 11 até a 20 ou 21, por aí vai, tá bom? Beijinhos e até o próximo resumão.